Vamos lá para a palavra. Abre lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18. Amém? Vamos lá para a leitura. Diz assim, ó. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia do eterno. Só esses dois versículos aí, mas nós vamos fazer uma espécie de um panorama aí desse livro de 2 Pedro, que é muito curtinho, mas é um assunto muito interessante que tem para a gente tratar aqui. Antes da gente ir para a palavra, vocês já... Eu creio que todo mundo já ouviu aquele ditado, aquela expressão, lobo em pele de cordeiro? Vocês já escutaram isso aí, né? E o que significa isso aí? Lobo em pele de cordeiro, né? Significa que o quê? A aparência externa que aquela pessoa tem, né, parece pertencer a um rebanho de ovelhas, né? A aparência externa, o exterior daquela pessoa parece ser ovelha, mas na verdade o que ela usa exteriormente é como uma espécie de uma capa, né? Uma proteção, né? Que quando é tirada revela que ela é um lobo, ou seja, um predador das ovelhas, um inimigo das ovelhas, uma ameaça para as ovelhas. E eu pergunto para vocês, existem hoje na igreja lobos em pele de cordeiro ou não? Existe ou não? Hein? Aí, irmão Saulo falou assim que tem um monte, né? Será que tem? E é nesse contexto aqui que Pedro vai escrever essa carta interessantíssima para a gente aqui, e um assunto que a gente precisa tratar, né? Ainda mais nos dias de hoje, que nós temos aí pastores falando o que querem, o que pensam, o que bem entendem, e Pedro vai nos alertar isso aqui. Pedro ele escreveu essa carta para aqueles cristãos que estavam ali não especificamente para uma igreja, mas um conjunto de igreja que estava ali na Ásia Menor, né? A Galácia era uma delas, né, que é a mais conhecida, e Pedro escreve essa carta para aquelas pessoas lá. E justamente com esse intuito de combater esses falsos mestres que estavam ali no meio daquela igreja com as suas heresias, e que eles haviam se instalado ali no meio daqueles cristãos da Ásia Menor. Esses homens, eles negavam que o juízo de Deus ele havia de vir, assim como a vinda do Senhor, né, para julgar a humanidade, né? Eles negavam isso aí e ensinavam isso para o povo. E Pedro não só defende, né, que esse juízo é verdadeiro, que ele vai vir, mas como também ele pronuncia um terrível juízo contra aqueles falsos mestres que estavam ali naquela igreja. Como você pode ver, se você voltar um pouquinho aí, e eu peço, né, como sempre, se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, deixar ela aberta e acompanhar, porque é melhor, que eu acho que você vai entender melhor o que está dizendo aqui. 2 Pedro aí no capítulo 2, a partir do versículo 4 até o 9, Pedro vai usar exemplos ali do Antigo Testamento até para proferir o que iria acontecer com esses falsos mestres que estavam ensinando essa doutrina ali naquela igreja. E você pode ver lá, ó, no versículo 4, ele fala, ó, Deus não poupou nem os anjos quando pecaram. Aí no versículo 5, não poupou o mundo antigo, mas preservou apenas Noé, né? E as 7 pessoas que era a família de Noé. Olha para você ver no versículo 6, ele fala, Sodoma e Gomorra ordenou a ruína, né? Então a gente vê que aquele povo que sempre se opôs a Deus, e até mesmo os anjos que pecaram, Deus não os poupou, né?
E Pedro estava falando para aqueles mestres, aqueles falsos mestres ali, que seria o que iria acontecer com eles, se não se arrependessem e não voltassem para o Senhor. Deus não ia poupar ele no dia do juízo, no qual eles mesmos negavam, né? E Pedro também, ele vai mostrar nessa carta aqui a maneira que a gente tem de se proteger e de combater esses falsos mestres. Os versículos que nós lemos aqui, o 17 e o 18 do capítulo 3, ele praticamente resume o assunto da carta inteira, né? Você pode ver lá que no versículo 17 do capítulo 3, Pedro ele pede atenção para nós não sermos desviados pelos falsos profetas, né? Ele diz, amados, como estáis de antemão, acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, né? Que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaia da sua própria firmeza. E no versículo 18, Pedro vai falar sobre a importância do crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor, para a gente combater esses falsos mestres. Aqui nós vamos ver então que nós temos duas realidades, né, frente à igreja, para que a igreja compreenda, né, e pratique, né, em relação a esses falsos profetas, os falsos ensinadores, aos falsos pastores, os falsos mestres que nós temos na igreja aí, né? E a primeira realidade é: os falsos mestres sempre existiram na igreja. Ou seja, eles existiram lá atrás, eles existiram durante a história, existiram durante a Reforma, a Idade Média, enfim, e existem hoje também dentro da igreja. E como que a gente faz para discernir quais são esses falsos profetas? Quais são as características deles? Mas Bernardo, como é que eu vou fazer para eu identificar um falso mestre dentro da igreja? E Pedro ele vai nos ajudar. Ele cita algumas características dos falsos mestres no capítulo 2 de novo, nos versículos 1 ao 3, se você puder acompanhar comigo aí. E ele cita pelo menos quatro características de um falso mestre, um falso pastor. Que é a seguinte: a primeira, no versículo 1, ele diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha só o que um falso mestre ele faz. Ele introduz dissimuladamente, ou seja, sem que ninguém perceba. O que ele introduz sem que ninguém perceba? Heresias destruidoras. Ou seja, ensinamentos que são capazes de dividir a igreja ou até mesmo desviar o povo de Deus, né? Segunda coisa que ele faz ainda no versículo 1, são pessoas que conhecem a verdade, mas com sua vida pecaminosa ele renega ao Senhor. Olha só, depois da heresia destruidora, diz assim, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, esses falsos mestres, eles se dizem cristãos. Eles, na verdade, tiveram uma experiência com Deus, conheceram a verdade, sabem o que é a verdade, sabem o que a Bíblia diz ser a verdade, conhecem sobre Deus, sobre Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas o que eles fazem? Renegam tudo isso. Deixam tudo isso de lado. É o que diz aqui, ao ponto de renegarem ao soberano Senhor. Essa também é uma característica do falso mestre. Terceira característica, ele vive uma vida libertina. Olha o versículo 2 que diz aí, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eu queria que vocês pensassem, quantas vezes você já viu uma notícia de um pastor que vivia uma vida libertina, uma vida sem regra, que é o significado de libertina, uma vida sem freio,
né? Onde faz o que quer, onde não tem nenhum controle sobre a sua vida, onde a verdade de Deus, a palavra de Deus para ele não interessa mais. O que interessa para ele é satisfazer as suas paixões, a sua carne e assim, mesmo assim, enganar a igreja com as suas palavras. Quantos pastores você já conheceu? Eu conheço um monte aí. Quarta característica. No versículo 3, Pedro vai dizer que eles são gananciosos e fazem comércio com o povo. Olha o versículo 3 que diz aí. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias para eles o juízo lavrado há juízo lavrado a longo tempo. Não tarda e a sua destruição não dorme. Então, esses falsos mestres, a última característica que Pedro está dizendo aqui é que eles fazem o povo de trouxa. Desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Eles fazem o povo de bobo. Essa é a característica de um falso mestre. Então, quando você encontrar um falso mestre, perceba alguma dessas características. Ele vai te enganar com palavras fictícias que falam aqui. Ele vai nos enganar, pode ser, né? Nos enganar com essas palavras. Sabe por quê? Eu até tinha deixado por final, mas acho que convém falar agora aqui. Um pastor muito conhecido chamado Paul Washer, eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar. Ele disse assim: a pessoa que mais te ama é aquela que revelará as maiores verdades sobre você. Seja ela que você não goste, ou seja ela que interesse para você. Mas a pessoa que te ama, ela revelará as maiores verdades para você, para te melhorar. Mas uma das maiores características do falso profeta é que ele vai falar o que você quer ouvir. Então, o que Pedro está falando para a gente aqui é exatamente isso. Hoje, quantos pastores dizem aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que alimenta o nosso ego, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos faz feliz? Né? Tem um pastor aí que diz que nós somos o centro de Deus, né? Que nós somos o projeto de Deus. Não que Deus ele não tenha nos amado, não que Deus ele não nos ama, Só que tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Deus criou o homem para a sua própria glória. Deus salvou o homem para a sua própria glória. Vocês estão entendendo bem aqui ou está sendo muito difícil de entender? Amém? Vamos seguir aí então. E Pedro diz o porquê que eles são assim, e isso aqui é fantástico, meus irmãos. Isso aqui é tremendo. E ao mesmo tempo é perigoso. Mas vamos ler lá. Pedro diz por que eles se tornam assim. Olha lá o versículo 20 ao 22 desse mesmo capítulo, do capítulo 2. Diz assim, ó. Vou ler para vocês e acompanha comigo aí. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha o que Pedro está falando aqui. Por que isso acontece? Por que existem os falsos mestres e os falsos pastores? Porque eles deixaram se enredar por essas coisas mundanas. Né? Eles uma vez conheceram ao Senhor, mas eles resolveram voltar à prática do pecado. Né? Para eles não interessa o evangelho. Interessa a teologia da prosperidade, ou essa que surgiu agora do coaching, né? De satisfazer o ser humano e não a Deus. E é o que Pedro está dizendo aqui, ó, no 22, ele compara
esses falsos mestres é um cão que voltou a seu próprio vômito. Vocês já viram um cãozinho vomitar? Ele vai lá, vomita aquele negócio lá, ele cheira, de novo, ele vai, lambe e come tudo de novo. Não sei se vocês já viram isso aí. Né? Ele come o próprio vômito. É nojento, Grazi? É nojento. Mas é para ser nojento mesmo, para a gente pensar o quão nojento é ser um falso mestre. O quão nojento é ser um falso profeta. E essa é a verdade que Deus compara ele a um cão e a uma porca. Sabe por quê? Na antiga aliança, o cachorro e o porco eram animais imundos, impuros. Então é exatamente o que está comparando a um falso mestre. É o que ele é. É impuro, é imundo, é um cão, é um porco. Ele é nojento. Desculpa se está sendo difícil escutar isso aí, mas é o que a gente precisa se atentar. Porque a gente não, eu pelo menos, eu não aguento mais ouvir esses caras pregando um falso evangelho e carregando milhões e milhões de pessoas junto com ele. Olha só, Paulo vai nos dizer, lá em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 8, se você quiser abrir, tudo bem, mas senão eu vou ler aqui já de imediato para não tomar muito tempo. Paulo vai dizer assim, ó, como que um falso mestre ele deve ser tratado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Ou seja, seja maldito. É assim que um falso profeta ele tem que ser tratado. Como maldito. E não tenha medo não, ou receio, e não fique com peso no teu coração, de ouvir essas coisas aqui. Porque é assim que um falso ensinador ele deve ser tratado. Como maldito. Porque ele perturba a igreja. Ele distorce o verdadeiro evangelho e desvia as ovelhas. Seguindo. Pedro, a segunda realidade, já estou caminhando para o final. E aqui Pedro ele vai nos ensinar como que nós podemos nos proteger e combater esses falsos profetas que hoje, sim, existem na igreja. E a segunda realidade é, Pedro nos ensina a buscar o crescimento espiritual. Olha lá, volta um pouquinho mais no capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 11, aqui não se trata daqueles 7 passos sequenciais, sabe? 7 passos para o sucesso, ou 7 passos para você ficar milionário. Não se trata disso aqui, mas está tratando de formas de crescimento espiritual que Pedro ele nos aconselha a buscar. Ele diz que todo cristão deveria buscar essas formas de crescimento espirituais, né? Alguns estudiosos vão dizer que isso aí são os meios de graça, né? Observa aí. Diz assim o capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pedro então ele vai falar sobre a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Né? E sendo que o maior desses aí talvez seja o precursor de todas essas formas de crescimento espiritual, seja o amor ao próximo principalmente, né? Como boas obras, caridade, né? Enfim, como vocês já sabem aí. No versículo 8 ao 11 ele vai terminar dizendo o porquê, né? Por que nós devemos buscar esses meios de graça, o crescimento espiritual. E ele diz assim: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego.
perdi aqui, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira lição que Pedro deixa para a gente aí é o crescimento espiritual. Procurar trabalhar essas boas obras na nossa vida, esses meios de graça na nossa vida. E segundo, um pouquinho mais à frente, no versículo 19 ao 21, que para mim é a principal delas, Pedro nos aconselha a ter total confiança na palavra de Deus. Até essa palavra cravada no nosso coração. Porque sendo assim, nós não caímos nessas fábulas desses falsos ensinadores do evangelho de hoje em dia. Aí. E ele diz assim no 19. Capítulo 1, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro está falando assim, confie nas Escrituras, medite nas Escrituras, né? Faça dela a sua morada. Tem uma certa frase, eu acho que se eu não me engano, é Spurgeon que diz isso aí, né? Ele fala, visite muitos bons livros, mas more na Bíblia. E essa é o que nós devemos fazer. Morar na Bíblia, fazer dela a nossa fonte, o nosso alimento, né? Porque é pelas Escrituras que nós conhecemos quem é Deus, o que Ele deseja de nós e o que nós somos para Ele. E fazendo assim, a gente não cai nessas fábulas que nós somos enganados diariamente por esses pastores, esses falsos pastores que pregam um falso evangelho para enganar o rebanho do Senhor. E para finalizar, Pedro ele termina dizendo que mesmo que pareça que o dia do Senhor ele tarda, né, e muitos até possam zombar disso aí, né, escarnecer disso aí, brincar com a volta de Cristo, porque o que a gente vê nesse nosso meio secular, né, é uma juventude, não só uma juventude, né, mas assim, essa geração que vem surgindo, não dando crédito, né, para o que a palavra de Deus ela diz, não dando crédito para a segunda vinda do Senhor. E nós sabemos que ela é real, ou nós não acreditamos na palavra de Deus? Eu sei que ela é real, nós temos fé nisso e nossa esperança é que Ele volte. E nós estamos vivendo uma turbulência muito grande no qual Ele deixou na sua palavra como confirmação que Ele ia voltar. Então, o que está acontecendo no mundo, a natureza geme por causa disso, esperando a volta de Cristo, né? E Pedro estava dizendo ali que muitos eles zombam disso e hoje, muitos zombam disso. Vocês lembram que a palavra de Deus diz que, assim como nos dias de Noé, que o povo bebia, casavam e davam-se em casamento e vivia uma vida desregrada totalmente, né? Assim seria a volta dele? Como é que está o nosso mundo hoje? Né? Eu creio que e a gente, né, nós deveríamos crer em que a volta de Cristo ela está próxima, sim. É claro que existem os eventos que ele disse que precederiam essa volta, e muitos deles estão acontecendo, né? E nós sabemos que ele vai voltar sim, e mesmo que pareça que vai tardar, ele não vai tardar, né? Mas ele vai cumprir a sua promessa e ela vai ser no tempo determinado. E Pedro ele nos dá uma direção no capítulo 3, se você puder acompanhar aí, a partir do versículo 3, no qual ele diz assim, ó, o versículo 3 e 4, né? Primeiramente, ele diz assim,
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha aí para você ver, naquele tempo, né, já se dizia: ei, cadê a promessa da sua vinda? Cadê a volta do Deus de vocês? Né? Onde é que está? Porque já morreram os pais da igreja toda, lá do primeiro século, e Jesus não voltou não. Já se passou 2020 anos, nós estamos em 2020, e Jesus não voltou. Onde é que está a vinda de Jesus? Olha só o que Pedro diz lá no verso 8 e no 9. Ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus ele não volta, irmãos? Porque ele é longânimo para conosco. Ele nos dá tempo para nos arrepender. Ele é bom demais, nós somos ruins. É ele que é bom demais, né? A vontade de Deus é que nenhum pereça. Vai perecer? Vai. Vai se perder muita gente? Vai. Muita gente vai cair nas enganações e nas fábulas dos falsos mestres? É claro que vai. Mas e aí? E nós? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos cair junto com eles? Ou nós vamos reinar junto com Cristo? Eu aguardo a volta de Cristo. E eu sei que ela vai vir. E demore o tempo que for, ele vai voltar no tempo determinado que ele tem que voltar. Esse tempo ele já determinou. Não cabe a nós saber data, hora, dia. Não cabe a nós saber essas coisas. Cabe a nós buscarmos o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. A buscarmos a meditar nas Escrituras, né? A ser como Josué, que o Senhor disse para ele: nessa palavra aí você medita de dia e de noite. Por quê? Porque sendo assim, a palavra de Deus estará no seu coração e você não vai pecar contra Deus. E é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos acordar, nós precisamos voltar ao Evangelho, nós precisamos fazer da palavra do Senhor a nossa morada. E eu queria encerrar com algumas últimas lições aí, e aí eu já passo lá pro Nivaldo. O que eu entendo com essa palavra hoje aqui, né? Claro que fiz um resumo do livro todo e eu aconselho a vocês a lerem, né? É pouquinho, são 3 capítulos, é uma carta muito curta, mas ela é muito interessante para a gente aprender bastante aí sobre a volta do Senhor, sobre o combate a esses falsos mestres, enfim. Mas para a gente finalizar, primeira coisa, nós devemos combater qualquer tipo de heresia e falso ensinamento dentro da igreja, mesmo que o pregador seja bem famosinho, sabe aquele pregador famoso que tem aí? Né? Ele é bem conhecido, não é um só não, é vários, né? Mesmo que ele seja famoso, conhecido, se ele não pregar o Evangelho e a Bíblia, não escuta, não dê ouvidos para ele, tá? Rejeita esse ensinamento aí, que é igual o Paul Washer disse lá, né? Ele vai falar aquilo que você quer ouvir, e você não precisa ouvir o que você quer ouvir, você precisa ouvir aquilo que você deve ouvir, tem que ouvir, aquilo que Deus quer que você ouça. Segunda coisa, aqueles que não se firmam nas Sagradas Escrituras está sujeito a todo tipo de engano pregado nos púlpitos de hoje aí. Então, a Bíblia é fundamental para nos manter firmes sobre o Evangelho, a conhecer o que Deus deseja de nós, né? E que nós também
devemos, né? Porque nós temos deveres para com Deus também. E a Bíblia é fundamental para a gente não cair nessas fábulas desses falsos pastores de hoje. E por último, Deus prometeu que habitaríamos novos céus e nova terra, como eu já disse aqui, né? Mas Ele também nos deu responsabilidades para isso, né? E por isso nós devemos sempre, como diz o versículo 18 que nós lemos no primeiro, crescer na graça e no conhecimento. E o que é crescer na graça e no conhecimento? É praticar essas obras que nós temos que praticar, que evidenciam que nós pertencemos a Deus, e no conhecimento, o único conhecimento que nós precisamos é da Bíblia, é das Sagradas Escrituras. É ela que testifica de quem Deus é. É ela que nos mostra como nós podemos conhecer um pouco mais de Deus. Tá certo? Então eu peço a Deus que nos abençoe, nos capacite, nos ilumine cada dia mais para termos entendimento sobre a palavra dele, né? E nos direcionar, né? Tirando nós do caminho desses falsos ensinadores aí que tentam desviar a igreja de qualquer forma e tirar as ovelhinhas do caminho aí. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí.